Santo Deus eterno, todo-poderoso, aqui estamos, Senhor Deus, nesta manhã, diante de Ti, para colocar, Senhor, nossa vida em Tuas mãos. Te suplicamos, ó Deus, pelos pedidos aqui já relatados, o Senhor sabe da necessidade mais urgente, que assim o Senhor venha estar olhando e zelando por aqueles que estão, nesse momento, enlutados, estão precisando, Senhor Deus, do Teu amparo. Por favor, venha dar o consolo necessário. Seja também com as pessoas que estão enfermas de modo geral, sejam as doenças físicas, espirituais, psicológicas, emocionais, que o Senhor venha estar tratando todas elas, seja através da ajuda dos profissionais ou até mesmo dos irmãos, ou o que for necessário. Seja também, Senhor Deus, com aquelas pessoas que estão desempregadas, atua sobre elas e, na medida do possível, o Senhor venha atuar no tempo certo, para que eles consigam, Senhor Deus, manter o seu lar, a sua família e viver bem. Seja Pai Santo, de forma também especial, conosco, né? Para que nós possamos aprender a lidar com as pessoas, a saber perdoá-las. Perdoar primeiramente nós mesmos, porque sabemos que somos falhos, mas que tem de começar primeiro em nós. Que assim o Senhor nos auxilia cada dia a mantermos o foco e seguir o teu exemplo em tua palavra, amando a todos e zelando por todos, a fim de que possamos chegar no mesmo caminho que é o céu. Seja com os pedidos que estão no chat e aqueles que ainda estão por vir. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Lançamos tudo em tuas mãos, na certeza de que o Senhor vai responder no melhor momento, no tempo oportuno. No doce nome de Jesus, nós te rogamos, já agradecidos. Amém. 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 E nós vamos para a lição da escola sabatina. Essa semana nós estamos estudando os últimos dias. E o verso para a gente memorizar Marcos 13, 26, 27, que diz: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse é o verso para nós memorizar essa semana. E hoje, terça-feira, o título da lição de hoje é O Abominável da Desolação. O Abominável da Desolação. Eu quero que você use o bate-papo para responder aí, numa palavra. Depois que a gente lê Marcos 13, verso 14, diz assim: Quando, pois, vives o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Que a grande tribulação, Jesus começa a dizer para os discípulos o que ia acontecer depois da sua morte, depois da sua ressurreição, inclusive o que ia acontecer no fim dos tempos, no fim do mundo. Então, pegando esse verso 14, que Jesus disse, quando vocês virem o abominável da desolação, fujam para os montes. O abominável da desolação vai vir para um lugar onde ele não deve estar. Aí ele diz, quem estiver em cima, no eirado, não desça. Quem estiver no campo, não volte à sua casa. De lá mesmo, fuja. Enfim. Então, a pergunta é, quem indício Jesus deu do que é o abominável da desolação? Quem é o ungido? Que a gente encontra em Daniel 9. Quem é o ungido dessa profecia de Daniel 9? Porque quando Jesus diz em Marcos 13 que os judeus, os discípulos, o povo daqueles dias ia ver o abominável da desolação, Jesus estava falando de Daniel 9. Jesus estava citando Daniel 9, a profecia de Daniel 9. Quem é o ungido em Daniel 9? Muito bem, Edjane. O ungido era ele mesmo, Jesus Cristo, o Messias. E agora, quem é o
o que é o abominável da desolação? Quem é o príncipe que viria? Porque o verso 27, Daniel 9, 27, diz assim, é o texto que Jesus se refere em Marcos 13. O ungido fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, Jesus estava falando desse texto, lá em Marcos 13. O abominável da desolação, o príncipe que havia de vir, trazendo o abominável da desolação para Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída pelo general romano chamado Tito no ano 70. Parece lógico que ele esteja falando sobre o príncipe que havia de vir, mencionado em Daniel 9, 26 e 27. E as duas pessoas estão ligadas porque o príncipe do céu, que é o ungido, estava sendo rejeitado pelo povo de Jerusalém. E o príncipe que ia vir, ia destruir Jerusalém. Jesus tinha vindo para restaurar, para salvar Jerusalém. O príncipe do céu estava sendo rejeitado. Mas viria um príncipe dos homens para destruir. E quem veio e destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi Tito, o imperador romano. E o que esse abominável da desolação de quem Jesus falou, referindo-se a Daniel? Infelizmente, muitos acreditam que foi algo que aconteceu antes, né? Com Antíoco Epifânio, no segundo século, antes de Cristo. Mas isso não é lógico pensar assim. Porque se Jesus estava falando do que ia acontecer dele para frente, o abominável da desolação não pode ser algo que já tinha acontecido. Então, o abominável da desolação, que Jesus fala em Marcos 13 e lá em Mateus 24, provavelmente seja a colocação dos estandartes romanos lá em Israel, durante o cerco da cidade. Os irmãos sabem que a cidade foi cercada e Jesus tinha dito a eles: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar que não deve estar, onde é que não devia estar o abominável da desolação? Em Jerusalém. Porque Jerusalém era a cidade de Deus, a cidade do templo, a cidade do Evangelho. Então, quando o ímpio, quando o homem do mal, quando o príncipe de Roma trouxe os estandartes romanos e colocou em círculo, em volta de Jerusalém, cercou Jerusalém, esse era o sinal para eles fugirem de Jerusalém. Esse era o sinal. Então, aplicando agora os sinais e as advertências de Jesus para o tempo do fim, o povo de hoje, nós, sabemos muito bem qual é o momento de fugir. Porque está predito, está declarado para nós que vai acontecer uma coisa, que é o momento de fugir. Lá em Jerusalém, os que fugiram se salvaram, saíram pelo mundo pregando o Evangelho, levando o Evangelho a todo mundo. Quem fugiu teve sua vida conservada e levou o Evangelho para fora da Judéia. Agora, os que ficaram, os que estavam desapercebidos, foram destruídos, porque a cidade foi queimada, com tudo que tinha dentro. Então, irmãos, nós estamos vivendo no contexto da profecia de Marcos 13, aplicada para o tempo do fim. Vai ter um momento, o momento do grito, eis o noivo, lá da parábola de Mateus 25. Eis o noivo é o momento, é o grito, que é o momento de fugir. Será que nós estamos vivendo apercebido desses sinais?
Então, a lição traz esse contexto e agora entrou na concordância com Daniel, que provavelmente, junta com Apocalipse e a parábola das 10 virgens, para nos manter alertos, para nos manter acordados e ativos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigado. Hoje nós vamos abrir a tua palavra para as pessoas lá no Evangelho, mas que o nosso coração já esteja aberto para a tua palavra. Sim, Deus. Porque de nada adianta o sacrifício de acordar cedo, fazermos este culto, se o nosso coração não estiver aberto. Então, Senhor, usa-nos, reaviva-nos, desperta-nos, para que o nosso coração esteja aberto, para mergulhar na tua palavra, para aceitá-la, para crer nela. Sim, E para colocar em prática. sim, Senhor. Todas as igrejas que vão fazer o evangelismo da primavera Sim, Deus. levarão os frutos dos lavradores bons de volta para o dono da seara. O dono da seara aguarda os frutos que lhe pertencem. Que cada um de nós seja usado, Senhor, para não sermos lavradores maus, mas que possamos ir para o campo, colher os frutos e trazê-los para ti. Amém. Abençoe agora a irmã Lidiane, que vai fazer a parte do livro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.